Poucas pessoas sabem que cura de ansiedade e depressão, ela começa no seu intestino. Olha isso. Começa no seu intestino. Então, o coração acelerado assusta. E muitas vezes a atenção vem toda pro coração. Eu tô infartando, tô com algum problema de coração, vou ter um AVC. E vai lá, faz tudo quanto é exame, o médico vem com o diagnóstico, não tem nada no seu coração, você tá com ansiedade. E aí passa-se um antidepressivo, passa-se um ansiolítico, um sossega-leão que a gente fala, um Rivotril, um mirtazapina, um clonazepam, qualquer faixa preta aí, para te acalmar, para te anestesiar, como nós falamos, mas esquece de ir na base, na causa do problema. Então, é muito importante que a gente traga esse entendimento para você que está nos assistindo, que existe uma causa, Eu sempre falo, a ansiedade tem cura, a cura não está nos remédios controlados. E os sinais e sintomas é só um ponto de atenção, é só o corpo te falando assim, você precisa se cuidar. E muitas das vezes, Aline, esse cuidado, ele passa por coisas simples, gente. Na questão do estado emocional, da saúde emocional. É comum, às vezes, o paciente chega diante de mim falando, doutor Maurílio, eu desinflamei meu intestino, minha alimentação é ok, é uma alimentação limpa, que a gente fala. Vocês precisam saber, tem coisa que você está comendo que está adoecendo a sua mente. Uau. Então, estou fazendo dever de casa, minha alimentação está ótima, desinflamei, estou fazendo exercício físico, mas quando a gente vai lá investigar, eu pergunto como que está o casamento, como que está os relacionamentos, como que está muitas das vezes um problema financeiro que está vendo, e pouca gente tem esse conhecimento, que esse estado emocional, o nervosismo, a culpa, a raiva, a mágoa, o passado, que muitas vezes você está revivendo ele de forma inconsciente, mas você está revivendo aquele passado, as feridas, a traição que sofreu, o abandono lá na infância. Infelizmente, gente, vocês que estão nos ouvindo, aquilo que aconteceu na infância não ficou na infância. Não ficou na infância. Está refletindo no seu estado emocional atual e adoecendo o seu corpo. Então, muitas das vezes, a causa dessa ansiedade, ela pode ser inflamatória, pode ser falta de nutrientes no seu corpo, magnésio, vitamina D, vitamina B12. Pouca gente sabe disso, que a falta de vitamina B12 no seu corpo vai te causar sintomas da ansiedade e da depressão. E muitas vezes a ansiedade e a depressão por causa da falta dessas vitaminas, vitamina D, vitamina B12 e outras, mas também por causa desse estado emocional. Então, como você falou, nós somos corpo, alma e espírito. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Royal Bcast. Eu sou a Aline e é um prazer estar aqui com você, porque hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Ele não é só especialista em cura de ansiedade e depressão sem remédios, mas ele também é meu marido. É por isso que eu trouxe ele como aquele primeiro convidado que precisava estar aqui. Ansiedade, tudo que você precisa saber, você vai aprender aqui hoje. Não só como prevenir, como curar sem uso de medicamentos. Então fique com a gente aqui no podcast, que agora eu quero que vocês recebam com todo carinho o Dr. Maurílio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui, atendendo esse convite seu, em especial. E vamos falar sobre a ansiedade, o mal do século. Vamos, de alguma forma aqui, orientar as pessoas para que possam não só prevenir, mas que possam realmente se libertar desse mal. E eu quero que você já vá participando ativamente. Coloca aqui nos comentários o que você, se você conhece alguém que está sofrendo com ansiedade, já chama todo mundo para estar com a gente aqui, porque sempre nós vamos trazer especialistas, nós vamos trazer pessoas que possam agregar nas nossas vidas, Então, doutor Maurílio, o que é ansiedade? Vamos partir desse princípio. O que a ansiedade está, incomodando, afligindo tantas famílias? O que é? Como saber discernir isso? A primeira coisa que a gente precisa distinguir é a ansiedade patológica, Aquela ansiedade que passa a ser um problema, de saúde mental, e da ansiedade comum, aquela ansiedade que todo mundo tem, Um pouquinho antes da gente entrar aqui no podcast, eu, Dr. Maurílio, apesar de ser um especialista, eu fiquei um pouco ansioso, O coração, um pouquinho, a tensão que a gente fica, isso é uma ansiedade normal e natural a todas as pessoas. Agora, a ansiedade patológica, que é a que a gente talvez vai falar mais aqui, a que tem acometido milhões de pessoas, Brasil e mundo afora, esse é o problema. É quando essa ansiedade já começa
a vir acompanhada de vários sintomas físicos, né? Desde tontura, zumbido, aquela ansiedade que já atrapalha o seu sono, aquela ansiedade que já te impede muitas vezes de sair, dirigir, trabalhar. Então, você precisa ter isso em mente. Ansiedade está relacionada a medo, não é como muitas pessoas falam. Ansiedade é o futuro. Não, ansiedade sempre relaciona a ansiedade ao medo, a um medo exacerbado, um medo exagerado que vem acompanhado desses sintomas físicos. E essa patologia, como você falou, por exemplo, eu também senti ansiedade, né? Antes de entrar aqui e tudo mais. Por quê? Porque é algo novo. Porque a gente está diante de pessoas, né? A gente quer sempre acertar muito. Mas quando a ansiedade paralisa a nossa vida, quando a ansiedade não nos impede de fazer as coisas, nessa hora a gente já começa a perceber que é uma patologia? Sim, a ansiedade patológica, né? A ansiedade que é considerada um transtorno, a gente não pode dizer que é uma doença, mas é um transtorno mental. Essa ansiedade, ela sempre vem acompanhada de sintomas. Então, é aquele medo que persiste, né? E esse sintoma, como eu falei, pode ser diverso, desde um coração acelerado, uma tontura, um zumbido, manchas pelo corpo, diarreia, né? Um dos primeiros, eu sempre falo, Aline, que uma das primeiras partes do nosso corpo que é afetada por essa ansiedade patológica é o nosso trato gastrointestinal. Muitas pessoas não sabem disso. Então, às vezes, uma dor no estômago, diarreia, refluxo, que é muito comum. Então, como saber, né, doutor Mário, como saber se eu estou com essa ansiedade patológica, que é um problema que exige cuidados, tratamento, acompanhamento? É justamente essa questão dos sintomas. É quando o medo ele cresce a um nível que te atrapalha a exercer algumas funções simples, né? Apesar do nervosismo de entrar aqui e fazer o podcast, aqui estou eu, né, fazendo, e aí o meu sistema nervoso vai se acalmando. Então, essa ansiedade natural que eu falei, ela passa. A ansiedade patológica não, ela persiste ao longo do dia, ao longo das semanas, e aí vai atrapalhando o seu sono, vai atrapalhando o seu cognitivo. Muitas pessoas não sabem disso, mas a ansiedade afeta a sua memória, afeta seu foco, sua concentração. Então, basicamente é isso. Ela vem acompanhada de sintomas e de limitações. Você começa, a partir dos sintomas do coração acelerado, por exemplo, você começa a ter medo de se expor. Você começa a ter medo de sair, de dirigir, de estar no meio de pessoas, né? Porque você começa a fugir dos sintomas. Anota isso. Você que está acompanhando aqui, de repente está sofrendo, né, com ansiedade, muitas vezes ainda sem um diagnóstico, todo ansioso é um fugitivo. Na hora que você começar a fugir das situações, das coisas, dos sintomas, evitando de fazer algo para não ter aquele sintoma, já é um momento de alerta, um momento de realmente procurar ajuda. E vão colocando aqui quais sintomas você já tem, quais sintomas dentro do que o Dr. Maurílio trouxe, que você está sentindo talvez hoje, ou se você tem um diagnóstico ou não em mãos, porque eu sempre falo que diagnóstico não é decreto, não é decreto final. Mas fala para nós, assim, quais sintomas são aqueles que as pessoas precisam, sabe, estar atentas, não para tomar posse daquilo, mas para que elas possam entender que já é um caminho que elas precisam, né, aprender a buscar ajuda. Os primeiros sintomas, né, que é onde você tem que ligar esse sinal de alerta, irritabilidade, nervosismo, dificuldade com o sono. A insônia, ela é caracterizada tanto pela a dificuldade que você está tendo de pegar no sono, que isso não é normal, não é natural. Natural é deitar e dormir. Como diz lá em Salmos 4:8, a palavra de Deus fala assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque isso é natural. Então, dificuldade para pegar no sono ou acordando 2, 3 horas da manhã, tem algo errado. Eu sempre brinco, Aline, com os meus pacientes, não brinco, é uma frase que eu tenho, que eu gosto de repetir, que todas essas questões não são espirituais, são hormonais, né? Não é o demônio, é hormônio. Tem um excesso de cortisol, tem algo acontecendo na sua mente, no subconsciente, acessando uma emoção de perigo e de medo, mesmo que seja imaginário. E geralmente, gente, esses sintomas vêm à noite. É comum, muito comum. São mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e muitos pacientes já atendidos, mais de 15 mil pacientes,
né, que já se curaram da ansiedade com tratamento, com acompanhamento, com a suplementação, com a desinflamação, mas começaram a ter primeiro esse entendimento. Então, esses primeiros sinais são isso: insônia, né, dificuldade para pegar no sono ou acordando durante a noite. O sono tem que ser um sono reparador, um sono natural, um sono direto. Esse negócio de ficar acordando para ir no banheiro, isso não é legal. Irritabilidade, nervosismo, um humor que fica oscilando. Você acorda bem, mas durante o dia, daqui a pouco você está nervosa, irritada, impulsiva, né? Quando eu vi, eu já comi, quando eu vi, eu já falei. E mesmo que depois você se arrependa e se culpe, isso só vai agravando ainda mais essa ansiedade, aumentando esse estado de insegurança do corpo. Basicamente, os sintomas são esses. E que depois vão se agravando. E aí aparece, né, desde um coração acelerado. É muito comum a pessoa começar a ouvir alguns unidos, alguns barulhos. Aí já é o zumbido, por causa da ansiedade. Sintomas do trato gastrointestinal que eu falei, né? Desde uma diarreia, dor no estômago, refluxo, gastrite nervosa. É comum, Aline, alguns pacientes relatarem manchas pelo corpo, né? Melasma, psoríase, alergia, coceira. A imunidade cai. Se você tá com o seu sistema emocional abalado, né? Você vai observar a sua imunidade caindo e você tendo infecções recorrentes, desde sinusite, rinite, candidíase de repetição. Muitas vezes você está ali, você mulher, está indo ali no ginecologista algumas vezes e usando ali aquelas pomadas intravaginais, fazendo uso de antibióticos, mas aquela infecção, ela insiste em voltar, né? Passa a ser recorrente aquilo. É importante você dar uma olhadinha na sua saúde emocional, na sua saúde mental, na sua imunidade, porque a imunidade pode estar sendo afetada por esse estado emocional. E isso é muito interessante porque nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente não observa isso e vai para onde? Para um especialista. Então, se eu estou com zumbido no ouvido, eu não vou procurar um especialista para resolver as emoções, entende? E por quê? Por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o povo padece por falta de conhecimento e por falta de autoconhecimento, principalmente, né? A gente não se conhece, a gente não foi treinado para isso. Como que essas pessoas poderiam hoje entender esse caminho de buscar ajuda? De entender assim, peraí, eu estou com vários sinais e sintomas. Quando acender esse alerta? A primeira coisa é saber que os sinais e sintomas, gente, como você falou, né? O diagnóstico ele não é um decreto. O diagnóstico deveria ser encarado por você que teve um diagnóstico, né, de ansiedade ou até de depressão, né? São os transtornos mentais aí mais em evidência. Inclusive, né, se diz que daqui 2, 3 anos serão as doenças que mais vão acometer as pessoas, né? A saúde mental, né? Ansiedade, depressão, os transtornos mentais de uma forma geral. Mas o diagnóstico deveria ser um divisor de águas, né? Uma clareza. Nossa, agora que eu sei que eu tô com esse problema, eu tenho esse diagnóstico de ansiedade, eu vou me cuidar, né? Eu vou fazer por onde eu restaurar minha saúde física, minha saúde mental, porque não é o que acontece na medicina tradicional, que vem com remédios para serem anestésicos, vamos assim dizer, paliativos, né? Para remediar, para dar um alívio nos sintomas, mas não para resolver o problema, para ir na causa. Então, assim, o primeiro entendimento deveria ser esse. Não se assustar. Nossa, fui diagnosticado com ansiedade, estou condenada pro resto da vida a sofrer com isso. Não. É aqui que eu vou me cuidar, é aqui que eu vou restaurar minha saúde física, minha saúde mental, vou lá desinflamar o meu intestino, vou lá na causa do problema, arrancar o mal pela raiz e não sofrer mais com isso. Esses sinais e sintomas é o corpo falando de uma necessidade de nutrientes que estão faltando, é o corpo falando provavelmente trazendo um diagnóstico ali, o corpo informando de uma inflamação no intestino. Poucas pessoas sabem que cura de ansiedade e depressão, ela começa no seu intestino. Olha isso. Começa no seu intestino. Então, o coração acelerado assusta. Muitas vezes a atenção vem toda pro coração. Eu tô infartando, tô com algum problema de coração, vou ter um AVC. E vai lá, faz tudo quanto é exame, o médico vem com o diagnóstico, não tem nada no seu coração, você está com ansiedade. E aí passa-se um antidepressivo, passa-se um ansiolítico, né? Um sossega-leão que a gente fala, um Rivotril, um mirtazapina, um clonazepam, qualquer faixa preta aí,
para te acalmar, para te anestesiar, como nós falamos, mas esquece de ir na base, na causa do problema. Então, é muito importante que a gente traga esse entendimento para você que está nos assistindo, que existe uma causa, né? Eu sempre falo, a ansiedade tem cura, a cura não está nos remédios controlados. E os sinais e sintomas é só um ponto de atenção, é só o corpo te falando assim, ó, você precisa se cuidar. E muitas das vezes, Aline, esse cuidado, ele passa por coisas simples, gente. Na questão do estado emocional, da saúde emocional. É comum, às vezes, o paciente chega diante de mim falando, doutor Maurílio, eu desinflamei meu intestino, minha alimentação é ok, é uma alimentação limpa, né, que a gente fala. Vocês precisam saber, tem coisa que você está comendo que está adoecendo a sua mente. Uau. Então, ó, tô fazendo dever de casa, minha alimentação tá ótima, desinflamei, tô fazendo exercício físico, mas quando a gente vai lá investigar, eu pergunto como que tá o casamento, como que tá os relacionamentos, como que tá, muitas das vezes, um problema financeiro que tá vendo, e pouca gente tem esse conhecimento, que esse estado emocional, o nervosismo, a culpa, a raiva, a mágoa, né, o passado, né, que muitas vezes você está revivendo ele de forma inconsciente, né? Mas você está revivendo aquele passado, as feridas, a traição que sofreu, o abandono lá na infância. Infelizmente, gente, vocês que estão nos ouvindo, aquilo que aconteceu na infância não ficou na infância. Não ficou na infância. Está refletindo no seu estado emocional atual e adoecendo o seu corpo. Então, muitas das vezes, a causa dessa ansiedade, ela pode ser inflamatória, pode ser falta de nutrientes no seu corpo, né? Magnésio, vitamina D, vitamina B12. Pouca gente sabe disso, que a falta de vitamina B12 no seu corpo vai te causar sintomas da ansiedade e da depressão. E muitas vezes a ansiedade e a depressão por causa da falta dessas vitaminas. Vitamina D, vitamina B12 e outras. Mas também por causa desse estado emocional. Então, como você falou, nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu não trato os meus pacientes de uma forma isolada, né? Vamos aqui tratar só o intestino. Não, precisa se olhar para esse ser humano de uma forma literal, integrativa, total, corpo, alma e espírito. E é assim que as pessoas se curam. E interessante, né, gente? Porque cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre ansiedade. E vão colocando aqui já nos comentários se vocês querem que o Dr. Maurílio fale mais em outros podcasts, né, sobre suplementação, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, sobre depressão, né, como prevenir, como se curar também sem uso de remédios. Mas a gente vê hoje, né, na nutrição, na medicina integrativa, esse cuidado, que é algo que faz parte de uma medicina mais moderna. Aquela medicina que nós estudamos lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela é uma medicina que não vai na causa, que não procura prevenir, que não procura nem a cura, é remediar realmente, né? Tanto que nós, que fizemos faculdade há alguns anos atrás, a gente estudou muito sobre medicamento, não sobre cura e prevenção. Mas o que essa pessoa que está em casa hoje, que está sofrendo com ansiedade, que está com sinais e sintomas, que está vendo algum familiar passando por isso, o que ela pode fazer para que ela já comece a se curar? Você falou que a gente precisa desinflamar o intestino para curar a ansiedade. Como começar? Primeiro fazendo essa base, cumprindo, né, essa base, que é a desinflamação, que é a alimentação. Pouca gente sabe que alimentos como açúcar, o glúten, né, o leite, refrigerante, álcool, alimentos industrializados de uma forma geral. Gente, isso não é uma frase pronta, isso não é coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso é comprovado cientificamente. Né? O excesso de carboidratos, especialmente os carboidratos, né, refinados, industrializados, eles deixam o corpo mais ansioso, deixam a sua mente mais agitada. Vários pacientes, Aline, chegam para mim falando assim, doutor Maurílio, eu deito para dormir e minha mente não para. A mente não para. E quando confunde isso com insônia, né? Exatamente. Quando a gente vai ver, é o comportamento. É uma alimentação extremamente, vamos dizer assim, danosa para o organismo, muito carboidrato à noite, né? Comendo próximo à hora de dormir. Quando eu pergunto o que você estava fazendo antes de deitar para dormir, o que você estava fazendo uma hora antes? Eu estava no TikTok, eu estava na rede social, eu estava vendo os vídeos ali, passando o dedinho.
E esse comportamento, esses vídeos, por exemplo, gente, da rede social, esses vídeos que você fica passando o dedinho, gente, isso é extremamente danoso para o seu cérebro. Isso acelera a sua mente, os seus pensamentos. São várias informações, vários dados em curto espaço de tempo que você fica passando o dedo e que o seu cérebro precisa processar todas aquelas informações, muitas cores, muitas informações diferentes. Seu cérebro acelera. Então, muitas vezes é o seu comportamento. Existe um versículo, existe não, tem um versículo na Bíblia que fala, Oséias 4:6. O meu povo está adoecendo, morrendo, por falta de conhecimento, falta de instrução. Então, muitas vezes, o que está piorando essa ansiedade é a atitude sua, comportamento seu, que você não sabe até então, né? Que você precisa ter esse conhecimento. Então, a base é isso, é uma alimentação limpa. Foi descoberta agora recente, aqui nos Estados Unidos, um dos alimentos mais antidepressivos do mundo, que vai ajudar na cura da ansiedade, até de depressão, como você falou, é o agrião. Então, olha isso. As folhas verdes escuras, elas têm essas propriedades, né, antidepressivas, possui ali vários nutrientes que acalmam o seu sistema nervoso. Então, não só o agrião, a couve, o espinafre, a selga, o brócolis. Então, a alimentação limpa, gente, não é restrição, né? Eu gosto de uma frase que você sempre utiliza. Restrição gera compulsão. Gente, é comer comida que Deus fez. É lá o que está lá, né, em Gênesis. Gênesis 1:29, Jesus já orientando ali as sementes, né? Sementes de chia, de abóbora, de linhaça. Arroz, feijão, comida de verdade, né? É o simples, fazer o básico. Uma outra coisa importante, água. Não existe... se fala muito aqui nos Estados Unidos, né? A gente está aqui estudando, especializando e tendo mais conhecimento para levar mais cura para a casa das pessoas. E se fala muito que o nosso intestino é o segundo cérebro. E realmente, né, o intestino influencia muito nessa parte emocional. Muito. Existe um hormônio chamado serotonina, o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, o hormônio da segurança. Esse medo exagerado de tudo, né, esse estado de hipervigilância que o corpo fica 24 horas muitas das vezes. Pergunta aos pacientes, que hora que você se sente melhor? Doutor Maurílio, não tem hora nenhuma que eu estou me sentindo melhor. Eu já acordo angustiada, com aquela sensação no peito de algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Muitos pensamentos ruins, pensamentos acelerados. E eu fico assim o dia todo. E mal sabe a pessoa que isso é hormonal, isso é falta de serotonina, o hormônio da segurança, da paz, da tranquilidade, que é produzido, 95% desse hormônio é produzido no intestino. O intestino inflamado não produz. Então, basicamente, água, né? Eu sempre falo com as pessoas, não existe saúde cerebral e saúde intestinal. Mente, né? Cérebro e intestino estão ligados nessa questão da saúde emocional e mental. Não existe saúde cerebral e saúde intestinal sem água. Quanto de água? Se fala em 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Então, eu sempre falo com os pacientes, no mínimo 3 litros de água todos os dias. No mínimo 3 litros de água todos os dias. É o básico, né? Alimentação limpa, água, exercício físico, já comprovado cientificamente. Gente, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Não é uma frase pronta, não. Isso é comprovado cientificamente. Isso tem funcionado com os meus pacientes. Eu me curei da ansiedade, né? Eu já passei por isso também, me utilizando dessa ferramenta que é o exercício físico. Atividade, movimento. Quando você movimenta seu corpo, você começa, essa contração muscular faz com que o músculo passe a ser uma glândula endócrina, produzindo hormônios que vão te trazer sensação de bem-estar, tirando do seu corpo ou diminuindo muito a química que eu falo, química do medo, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então não é o demônio, o inimigo não tem poder sobre você, é hormonal, é inflamação, é fazer o básico, né? A questão da alimentação, a questão do exercício que eu falei, e a questão da saúde emocional, controlar suas emoções, relevar muita coisa, perdoar, ressignificar, né? Pegar esse passado seu e entender que a vida ela acontece no hoje, no agora. Então é um treino diário. Uma coisa importante falar aqui também, Aline, que o seu cérebro ele não é inteligente, ele é treinável. E que bom que ele não é inteligente, né? Ele é treinável, ele acredita naquilo que se repete com emoção, com intensidade. Então esses medos hoje que viraram patológicos, que estão atrapalhando a sua vida, tá evitando você de dirigir, de sair, de gravar um podcast, de estar, né, no meio de muitas pessoas, medo de falar em público, né? As pessoas realmente se sentem paralisadas, travadas. Esse medo ele foi colocado, ele foi programado aqui na sua mente subconsciente. Da mesma forma que o seu cérebro aprendeu a ficar ali, né, dominado por esse medo, ele pode
ele pode ser treinado a não ter mais esse medo, ele pode ser treinado a voltar a se sentir paz, né? Então, essa parte emocional é uma terceira parte também muito importante. E a questão da suplementação. Então, desinflamação, alimentação limpa, exercício físico, colocar para dentro do seu corpo os nutrientes que o seu corpo está pedindo, está gritando, e trabalhar muito essa questão emocional, de perdão, de ressignificação. Gente, trabalhar é importante, mas é muito importante ter as pausas, relaxar, descansar. Seu corpo não tolera o tempo todo ficar nessa necessidade de controle o tempo todo de tudo, Nós não temos controle de todas as situações. Então, é treinar isso mesmo, é treinar o seu cérebro a voltar a descansar, a relaxar, a voltar a sentir paz. E principalmente quando a gente vem pra cá, né? É tudo muito novo, a gente tem que zerar o game, né? Então a gente fica mais ansioso, mais suscetível à ansiedade. Por quê? Porque o controle que a gente tinha não tem mais. O que a gente conhecia não conhece mais. Aí vem pra cá, nova cultura, nova língua. Então você que, né, veio aqui para a América, está morando aqui nos Estados Unidos, já vai comentando aí o que você está achando desse podcast. Sabia que esse podcast só é possível graças aos nossos patrocinadores? Nós temos a Royal Mortgage, que está com o Lúcio Santana há 20 anos, há mais de 20 anos no mercado. Então, se você tem o sonho de comprar a sua casa aqui, seja para você morar e viver o sonho americano, ou para você investir aqui, é só você procurar o Lúcio Santana, porque você vai realizar esse sonho. E também a Royal Business Center, é onde nós estamos gravando aqui esse podcast. Nós temos salas de eventos, nós temos aqui escritório para você. Se você quiser, por exemplo, alugar uma sala aqui, você já vai ter o seu escritório em um local lindo, tudo preparado, com a infraestrutura incrível. Então, nós agradecemos de coração aos nossos patrocinadores que estão permitindo que a gente tenha convidados tão especiais aqui. E não esquece, se você está gostando desse podcast, já curte, compartilha para mais pessoas estarem aqui com a gente. Mas, doutor Maurílio, o que nós podemos aprender, sabe, além disso, no sentido de, eu entendi que eu vou colocar água para dentro do meu corpo, eu vou colocar comida que Deus fez. O que as pessoas, muitas vezes, elas confundem comida que Deus fez com alimentos, né? Que, na verdade, eu nem chamo de alimentos, são produtos industrializados, mas elas acham que são saudáveis, porque são vendidos pela indústria como produtos saudáveis. Então, é aquele iogurte cheio de probióticos, né? Que se chama Activia, vou falar a marca para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Leite em pó desnatado, Molico. Então, são produtos que a indústria, ela quer vender uma roupagem para as pessoas de que se você não usar, você não vai se curar, ou se você não usar, você está fora, sabe? Como se você não pertencesse àquela classe ali de pessoas que estão comendo saudável. O que você tem a dizer sobre esses produtos? A indústria alimentícia, assim como a indústria farmacêutica, elas são empresas, né? São grandes empresas, né? E que essas empresas têm interesses próprios, né? E não faz parte desse jogo, dos interesses dessas indústrias. Eu sempre falo, são 3 indústrias: a indústria do entretenimento, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Não faz parte do interesse dessas indústrias a sua saúde, o seu bem-estar. Uau! A intenção, o objetivo, a meta deles é lucro, cada vez mais lucro, cada vez crescer mais, vender mais produtos. Então, se eles tiverem que colocar produtos ali que façam que você consuma mais, com que você vicie naquilo, eles não vão cogitar, eles vão nem pensar, né, se vai te fazer algum mal. Enfim, tem legislação, sim, mas é uma legislação hoje permissiva, né? Porque também, enfim, não vamos entrar nessa polêmica, né? Que são patrocinadas pela própria indústria, né? Nos seus eventos. Isso acontece, isso existe, gente. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Então, é um jogo. Se você, a partir, de repente, de um podcast desse, se você não se conscientizar que é você que precisa realmente assumir as rédeas da sua vida, Uau. daquilo que está acontecendo no seu corpo, daquilo que está acontecendo na sua mente, existe uma relação direta, nós somos corpo, alma e espírito, e você, a partir daí, fala assim, peraí, deixa eu acordar, deixa eu me despertar e deixa eu entender um pouco mais, deixa eu ler um rótulo, por exemplo, como você falou do iogurte, né? Que é um alimento, deveria ser um alimento saudável, né? Sim. Principalmente para a questão do intestino, que é uma coisa que eu passo e prescrevo ali para os meus pacientes. É iogurte natural,
sem açúcar, né? Como um probiótico ali, assim como o kombucha. Aquele que tem só 2 ingredientes. Isso, fermento e leite. Fermento e leite. Mas a grande maioria dos iogurtes, nós sabemos, são totalmente, vamos dizer assim, danoso, né, para a saúde, açucarados, né, extremamente açucarados, porque se não for, não vende. Né? Então, existe o interesse da indústria que ele vai sempre ser uma premissa ali para a indústria. Ela quer atender os interesses dela primeiro. Então, se ela tiver que colocar um açúcar para vender mais, para viciar mais as pessoas, ela vai colocar. Então, em meio a tudo isso, as pessoas precisam se conscientizar, se cuidar e se amar em primeiro lugar. Eu gosto muito também de uma frase que você fala, que não é terrorismo, tá, gente? A gente não está aqui trazendo para você, doutor Maurílio, o que eu vou comer então, né? Você não precisa ser escravo de nenhuma situação, de nenhum extremo, né? Mas é acertar mais do que errar. É o 80-20, né? Especialmente ali durante a semana, você entender que aquilo que você está comendo pode sim estar adoecendo a sua mente, pode sim estar piorando o seu estado emocional e, consequentemente, se influenciando na sua produtividade, nos seus relacionamentos, pode estar atrapalhando o seu casamento. Isso pode estar influenciando ali na sua libido, no seu desejo sexual, na sua energia. Nossa, doutor Maurílio, tô me sentindo tão fraca, né? Minha memória tá tão ruim. Gente, Deus não faz nada ruim, não. Sua memória, de repente, está faltando alguns nutrientes, é o magnésio, está faltando água, não existe saúde cerebral, saúde intestinal sem água. Então, é acertar mais do que errar. Eu sempre falo para meus pacientes, Aline, assim, não é proibido comer pão, né? Não é proibido comer açúcar, né? A gente vai comer ali um chocolate, eu, doutor Maurílio, eu confesso, eu adoro pão, mas eu não como pão todo dia, né? Eu me cuido, eu me amo, eu amo mais a minha saúde, o meu bem-estar, eu valorizo isso mais do que o pão. Então, eu deixo o pão, como você falou, para alguns momentos, para algumas, né, exceções. Algumas exceções. Porque tem gente que fala assim, nossa, me tira tudo, mas não me tira o pão, né? Peraí, tudo o quê? Né? A sua saúde, o seu amor próprio tem que vir primeiro. E é muito fácil se perder, principalmente aqui nos Estados Unidos. É muita oferta, ok? Mas assim como nós temos muita oferta de muita coisa saudável também, aqui em qualquer lugar do mundo. São escolhas, né? E falando em Estados Unidos, eu acho que a gente não pode sair daqui sem falar do café. Aqui a gente não compra um cafezinho, a gente compra uma jarra de café. E aí, como que fica essa questão? Porque a maioria das pessoas fala assim, eu posso tomar café à noite, café não me tira o sono. Como que é? Existem mesmo essas pessoas que podem usar café o dia todo e que tá tudo certo? Eu posso acordar tomando... meu dia só amanhece depois do café. Como é? O americano adora café, né? A primeira coisa que você precisa saber é que café não é água. Então, tem muita gente tomando um cafezinho como se fosse algo ali, né, inofensivo, extremamente saudável e sem dosar, né? Sem, como você falou, sem se atentar na questão do horário. O café, ele é uma bebida estimulante do sistema nervoso central. O café te agita, te inquieta, né? Então, especialmente no dia... uma pergunta, uma dúvida que, né, eu recebo muito ali nas redes sociais. Doutor Maurílio, quem sofre com ansiedade pode tomar café? Depende, né? Naquele dia que você está mais ansioso, mais agitado, sabendo agora que café não é água, que é uma bebida que vai te estimular, te excitar, né? Te deixar mais inquieto, evita esse café nesse dia, toma menos, né? O melhor horário para tomar café é de manhã, não na primeira hora do dia, para você não acostumar o seu corpo a despertar, porque quando você toma na primeira hora do dia, você atrapalha ali o pico de cortisol, pico natural de cortisol que acontece na primeira hora do dia. Então, evitar tomar na primeira hora do dia e evitar tomar depois do meio-dia, na parte da tarde. A meia-vida do café, da cafeína, né, que é o princípio ativo do café ali, ela é longa. Então, certamente esse café vai atrapalhar o seu sono. Se ainda não estiver atrapalhando, vai começar a atrapalhar em algum momento. Então, é ter um equilíbrio. Eu sempre falo que a vida é um equilíbrio e a questão do café também. O álcool, a gente sabe, o álcool é uma bebida, ao contrário do café que estimula o cérebro, o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Não existe dose segura do álcool, né? Então, quem gosta de tomar seu vinho, tá tudo bem, né? Existe ali alguma substância, resveratrol, que vem da uva, não do vinho, que faz muito bem para a saúde, especialmente a saúde do coração e do cérebro. Mas o álcool em si, ele não existe dose segura, então tomar esse álcool também com bastante moderação
porque certamente vai estar influenciando tanto na sua saúde física, como também na sua saúde, né, mental, né, na saúde do seu cérebro. Porque tem gente que bebe todos os dias uma dose de vinho para relaxar. Então, isso vai contra? Eu acredito, assim, o equilíbrio acima de tudo, né? Tendo essa informação de que esse álcool, de alguma forma, ele tá trazendo um dano para a saúde cerebral, para a saúde dos neurônios. Já se sabe, né, que o álcool ele destrói alguns neurônios. Maneira, modera, né, faça com equilíbrio. É acertar mais do que errar. Uma coisa que você pode fazer logo depois desse vinho, ou junto ali com o vinho, né, é você começar a tomar água, né? Vai tomando água para diluir, para que o organismo possa eliminar esse álcool quanto antes. Agora, se eu não quero o malefício do álcool, né? Porque álcool é tóxico e não existe dose segura do álcool. Se eu não quero, eu quero o benefício do resveratrol. Eu como a uva ou bebo o suco de uva integral. O que mais que eu posso usar para relaxar? Quais chás? Porque eu sei que você nas redes sociais, inclusive a gente vai deixar para vocês aqui as redes sociais do Dr. Maurílio. Ele está sempre ativo no Instagram, no YouTube, né, até no TikTok. Mas assim, eu vejo sempre você ensinando chás. Fala pra gente uma receita assim que vai ajudar a pessoa que já está em casa agora falando, meu Deus, eu preciso dessa receita. Dá duas, né? Fala aí, você quer duas receitas que o Dr. Maurílio ensina aqui? Duas receitas para as pessoas poderem usar antes de dormir para relaxar, para ajudar nesse sono de qualidade. Esses chás, né, ajudam bastante. Existe um aminoácido que vem do chá verde, chama L-tianina. Né? Aqui nos Estados Unidos, né, a terra da suplementação encontra-se a L-tianina, até em dosagem alta, com muita facilidade, né, nas farmácias, no supermercado. Então, o chá verde, né, é um dos primeiros que por causa da L-tianina, que tem o poder de diminuir esse cortisol. Quando eu falei lá que não é demônio, é hormônio, né, você acordar às 2, 3 da manhã é excesso de cortisol, por algum pensamento, por alguma preocupação. Esse excesso de cortisol, a L-tianina, que é esse aminoácido que vem do chá verde, ajuda a diminuir esse cortisol naturalmente, sem depender de Rivotril, sem depender de remédio controlado. E o outro chá que eu gosto muito, né, resultados excelentes, assim, especialmente para a questão do sono, é a raiz do mulungu. Então, fazer um chazinho ali, né, da raiz do mulungu, ferver 250 ml de água, depois que ferveu, só a água, ferveu, levantou fervura ali, desliga, coloca 2 colheres da raiz do mulungu, tampa, deixa agir ali por 10 minutinhos, coa e toma em dose única, por volta de umas 8 da noite, vai ajudar o seu cérebro a relaxar, vai induzir a produção de GABA, que é o freio do cérebro, e, consequentemente, você vai ter um sono mais reparador, um sono mais natural. Então, o chá verde eu vou usar de dia para me dar esse para acalmar o seu sistema nervoso e te ajudar mais na concentração, memória, foco. E o chá de mulungu à noite para melhorar o sono. Sensacional. E tem o chá de camomila também, que todo mundo conhece como um calmante. Mas camomila também é muito anti-inflamatório, né? Então, eu gosto de utilizar a camomila durante o dia, porque ela não vai me dopar, ela não vai me dar sono, mas vai me acalmar. O que você fala desse blend, assim, que a gente poderia, por exemplo, que eu já vi você fazer nas redes sociais também? Camomila com melissa. Você pode alternar. Eu pedi 2, né? Mas a gente já aproveita o convidado. Você pode alternar ali. Um dia você faz a L-tianina, o chá verde, né? De manhã. Outro dia você faz melissa com camomila. Eu gosto muito da melissa com camomila de manhã, né? Porque ela não te dopa, né? Acalma o seu sistema nervoso. Tem essas propriedades anti-inflamatórias no seu corpo. E te ajuda a relaxar, né? Sem te dopar, sem te deixar, né, sonolenta durante o dia. Então eu gosto muito também. Chá de melissa com camomila que você pode alternar. Um dia usa chá verde, outro dia chá de melissa com camomila na parte da manhã. Interessante. Gente, e vão comentando aqui quais vocês costumam usar, já vão trazendo aqui, porque a gente quer ler os comentários de vocês depois. E é em cima desses comentários que a gente vai convidar o Dr. Maurílio para voltar aqui, para trazer aquilo que você quer aprender. Mas a gente cresceu na igreja, né? Eu cresci na igreja e a gente desassociava, separava, assim, sabe? Como se mente não existisse. E aí, hoje, diante de tantas pessoas que crescem na igreja, que conhecem Deus, mas estão sofrendo com ansiedade e acham que a ansiedade é falta de Deus, porque como assim eu estou sofrendo com isso e Deus não me curou? O que está acontecendo? Então, ansiedade é falta de Deus?
Não, ansiedade não é falta de Deus, não é frescura, não é coisa da sua cabeça. Muitos familiares até criticam, né? Ah, vai pra igreja, você tá precisando de orar, você tá precisando... E definitivamente não é, né? Eu sempre falo que Deus é amor. Deus nunca quis que você estivesse passando, né, pelo que você está passando. Isso é só uma fase, a ansiedade tem cura. A cura não vem através de remédio. Então, ter esse entendimento das verdadeiras causas, né, desse estado emocional mais ansioso, muitas vezes já patológico, né, já precisando de ajuda, de acompanhamento, suplementação, de desinflamar. Então, ter esse conhecimento dessas causas vai fazer com que você se cure mais rápido, vai fazer com que você passe por essa fase difícil, que muitas vezes você está passando, mais rápido e com mais tranquilidade, sem se dopar, sem ficar viciado em remédio controlado. Indo ali verdadeiramente nas causas, desinflamando, suplementando, fazendo atividade física, como nós falamos aqui, cuidando da saúde intestinal, reprogramando a sua mente, essa questão do estado emocional, relaxando, ensinando o seu cérebro uma nova maneira de se comportar. Muitas vezes eu falo assim, Aline, para os pacientes, você tem que deixar de ser você para você se curar da ansiedade. A cura, gente, está em abandonar aquilo que te adoeceu e continua te adoecendo. Comportamentos, atitudes, alimentos, né, que estão adoecendo o seu corpo. Lugares, pessoas. Lugares, pessoas. E é uma linha muito tênue, né? Porque tem a questão espiritual, né? Que muitas vezes a gente se apega, achando que, meu Deus, como assim eu tenho Deus e estou sentindo isso? Tem a linha física, né? Porque muita gente, a gente fala na igreja, a gente é crente, a gente não bebe, mas o que a gente come, né? E aí come muito errado, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a separar, né? E nada como um profissional para ensinar a gente o que fazer, o que não fazer, porque o que nos leva para a doença é o excesso daquilo que fez mal. E o que vai nos levar para a saúde é trazer para dentro de nós também aquilo que vai nos curar. Então, nós precisamos aprender e aplicar, né? Não adianta ficar aqui nos assistindo, sair daqui com tanta bagagem de conhecimento e não fazer nada. Sabendo disso, todos vocês que estão em casa, todos vocês que estão nos assistindo, primeira coisa, eu quero te perguntar, o que você vai fazer com o conhecimento que você está tendo aqui? Mas, para você, a gente vai aproveitar um pouquinho mais, doutor Maurílio. Eu já sofri com ansiedade, né, gente? Eu já tive crise de ansiedade, já fui parar em pronto-socorro. Há muitos anos atrás, eu estava obesa, inflamada. E por que eu estou falando isso aqui? Para você entender que tem cura, porque hoje eu sou uma pessoa completamente curada. Mas, quando eu cheguei lá, o profissional, ele só fez, não sei se você se lembra, mas ele fez um eletrocardiograma em mim e falou, você não tem nada, você tem ansiedade. Você não tem nada, você tem ansiedade. Como eu não tenho nada? Então, eu tenho isso. E me deu um Rivotril e falou, você vai tomar isso o resto da vida. Você vai ter que tomar porque você é uma pessoa ansiosa. Esse foi o diagnóstico que eu recebi em, 5 minutos. E eu não aceitei aquilo como um decreto final. Eu falei, o que eu preciso fazer para me curar? Eu acho que essa tem que ser a pergunta que a gente se faz, né? O que eu preciso fazer para me curar? E você trouxe aqui várias coisas, né? Como se fosse um checklist para as pessoas fazerem. Começar não é fácil. A gente sabe disso porque a gente já esteve nesse lugar. É permanecer, né? É constância. É eu acertar mais e errar menos. É eu não querer ser perfeita, é ser melhor a cada dia. Nem sempre a gente vai acertar muito, mas o que nós queremos deixar para vocês aqui, né? Apesar de estar nesse papel hoje de estar entrevistando o Dr. Maurílio, eu também sou especialista em nutrição. Então, assim, nós sabemos o que existe a cura e é isso que a gente quer trazer para você. Mas o que você diria para essas pessoas que estão em casa hoje, que talvez estão no fundo do poço, talvez achando que não tem mais jeito, como a gente já esteve um dia, dessas pessoas que já estão fazendo uso de remédios há anos? Coloca aqui quais remédios você já está usando, se você está usando, achando assim, meu Deus, parece impossível me curar, viver sem ansiedade. É possível viver sem ansiedade? É possível se curar? O que essas pessoas podem fazer também com relação a esses remédios? Eu posso simplesmente parar de tomar hoje e fazer tudo que o Dr. Maurílio ensina? Esses remédios, eles causam, né, dependência, né, física, psíquica, enfim. A retirada, ela precisa ser acompanhada por um profissional, a gente chama de desmame, né, de medicação. Então, evita fazer essa retirada de remédio de forma brusca. Mas, diante do que nós falamos aqui, você percebeu que tem cura. É um processo,
né? Não é da noite para o dia. Eu sempre falo que o seu milagre ele não vai cair do céu, cai do céu é chuva. É um processo. Do mesmo jeito que para adoecer não foi do dia para a noite, né? A cura também ela vai acontecer dia a dia, né? Você focado em viver o hoje, o agora, fazendo o seu melhor, não se culpando, né? Muitas vezes as pessoas se culpam bastante, né? Pelo que está passando. Não se culpe, né? Viva o processo um dia de cada vez e fazendo o seu melhor na condição que você tem agora, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Mas esse pouquinho, né? Essa sementinha que foi plantada aqui nesse podcast, eu tenho certeza que esse pouquinho a cada dia que você for fazendo, como você falou, não é só ouvir o podcast e as coisas estão resolvidas, não. É agora pegar tudo isso e colocar as coisas em prática aos pouquinhos, dia a dia, e você vai sentindo, né, dia após dia, a sua saúde física e mental sendo restaurada pelo seu comportamento, pelas suas novas atitudes. Primeiro você se cura e depois o profissional que te passou o remédio, ele vai fazendo o desmame. Entenda a diferença. A cura vem primeiro. Primeiro eu quero te agradecer, né? Primeiro, segundo, terceiro, quero te agradecer muito por estar aqui trazendo essa luz para tantas pessoas, mas para as pessoas que querem já o seu acompanhamento, para as pessoas que querem, nossa, eu preciso dessa cura, eu preciso acessar isso logo, eu quero resolver isso na minha vida. Onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no Instagram, né? @dr.mauriliojosé, @dr.mauriliojosé é o meu Instagram, né? Provavelmente vai estar aqui também na descrição do vídeo. E eu estou à disposição, né? Deus me confiou essa missão. Como eu falei antes, eu passei por isso também. Tive ansiedade, sofri muito com ansiedade. Mas da mesma forma que eu me curei, me libertei, hoje, aos 45 anos, não tomo um remédio para nada, né? Faço minha suplementação, cuido da minha alimentação, me exercito. Da mesma forma que eu consegui, você também consegue. E podem contar comigo. Eu estou à disposição. E nós estamos muito felizes e gratos, né? Porque estar aqui com profissionais que vão levar para você uma visão clara de que aquilo que você não conquistou ainda era por falta de conhecimento. Que bom que você está aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, porque todos os dias tem vídeos novos aqui. Nós vamos estar sempre aqui trazendo profissionais de excelente qualidade para você, para realmente trazer para você algo, agregar na sua vida, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, já compartilha com todas as pessoas que você ama, que você conhece, para mais pessoas estarem aqui com a gente. E se você gostou, se você quer o Dr. Maurílio novamente aqui, já vai colocando quais as dúvidas que você quer, que a gente vai trazer o Dr. Maurílio novamente aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Obrigada. Quer deixar um recado para a sua audiência, para todos que estão aqui? Gratidão, Aline, pelo convite. Uma honra estar aqui na Royal com vocês. E a minha mensagem é que Deus não te fez para sofrer. Uau. Deus não te fez para sofrer e o seu comportamento é plantar diferente para que você possa, ali na frente, mudanças acontecem rápido, ali na frente você já colheu uma saúde física, uma saúde emocional, um sono de qualidade em cima daquilo que você está plantando. É isso. Nós agradecemos mais uma vez a Royal Bcast. Tenho o prazer hoje de trazer o Dr. Maurílio José, especialista em cura de ansiedade sem remédios. Foi um prazer estar com você e a gente se vê em breve em mais um novo podcast. Até lá!